Eu acho interessante porque é justamente a passagem da era de touro, que é a última era da época Atlante, né, para a era de Áries, que é a primeira parte da época Ária. Essa parte é legal porque, se for no conceito, você vai ver que o Max Weber fala muito por cima, falando por cima, né? Aí se você vai nos outros livros, ele começa a aprofundar. Então tem todo o trabalho de pesquisar nos outros livros para trazer junto para fazer essa palestra que eu fiz, tá? E é bacana porque essa parte, né, é a parte que está na Bíblia como a história de Noé e a história de Moisés. Olha que interessante, né? Então a história dos dois, na realidade, é a história da passagem nossa, não é? Do final da época do Atlante, certo? Para o início da época Ária. Qual foi a grande modificação que teve nessa passagem? Nós tivemos que ter tido um trabalho anterior de construir os pulmões. Concorda? Não é? Porque na época Ária foi quando a atmosfera nossa, né, pela primeira vez na vida, se apareceu como hoje ela é. E como hoje ela é, para a gente estar aqui, nós temos que ter pulmões, né? Se nós tivéssemos coisas parecidas como guelras, não guelras, parecidas com guelras, nós não conseguiríamos sobreviver numa atmosfera como essa. Ah, mas como é que eu sei disso? Pega-se um peixe, tira da água, né, e assista ele morrer fora d'água. Ah, então era assim que ia acontecer se eu tivesse pulmão? Era assim, né? Precisa fazer isso também com o peixe, certo? Meu peixe não vai chegar e ficar pedindo. Não vai, né? Certo? Então não precisa fazer, mas acredito que você já viu. Mas vocês já viram fazer, né? Certo? Só dar uma passadinha na praia quando os pescadores chegam, vocês vão ver um monte de peixe lá, né? Que não consegue tirar o oxigênio diretamente do ar, por quê? Certo? Então é isso que aconteceu mais ou menos com a gente, ou com os nossos irmãos e irmãs que não tiveram a capacidade de transformar o ar direto em oxigênio, né? Levaram a construir pulmões cada vez melhores. E hoje, se vocês forem estudar os pulmões, vocês vão ver que obra de arte é o pulmão, são os pulmões, certo? Maravilha que é, né? Que além de inspirar o ar, né? Além de essa parte, ainda tem a parte da oxigenação, da troca gasosa, é um negócio maravilhoso, né? Oxigenação do sangue, tudo isso faz parte dos pulmões e seus componentes internos. Então, tudo isso, toda essa parafernália que hoje é o nosso sistema respiratório, nós construímos justamente para fazer essa transição aqui. Ok? Então vamos ver como é que foi feito isso aqui no pormenor. Só para relembrar, né, nós sabemos na terminologia Rosa Cruz que nós temos essas épocas, né, 7 épocas, época polar, hiperbórea, lemúrica, atlântica, área, Nova Galileia e época reino de Deus, justamente nesse momento, ou seja, no momento em que a gente atingiu na Dira da eternidade. Então, nosso esquema de evolução nesse momento foi super dividido, né, em épocas. E mais do que dividido em épocas, nós também sabemos que foi dividido em eras, certo? Então, quando nós atingimos na Dira maternidade aqui, né, justamente entre a época Atlântica e a época Ária, houve a maior divisão que já houve e que haverá nesse esquema de evolução. Ou seja, daqui para frente, a grande tendência é diminuir a divisão e, portanto, diminuir a separatividade. Certo? Então, se hoje nós nos sentimos separados, é o máximo de separatividade que nós sentiremos nesse esquema de evolução. Não tem mais do que esse, por mais que a gente insista. Tanto é verdade que se você disser para você mesmo, você pode fazer isso, você tem livre-arbítrio, que não, há mais separatividade do que isso e eu quero me separar. O que acontece? Você se cristaliza. Certo? Você se cristaliza. Não é? Egoísmo, egocentrismo, certo? São todas características de uma separatividade muito mais forte do que aquela que você tem o direito, né, desde que você esteja nesse sistema de evolução. Então você se cristaliza. E em cristalizando, o que acontece com os seus corpos? Repete.
perde eles, né? Vai perdendo eles. Primeiro, umas doenças consumptivas, aí cristalizando parte do corpo que não era para cristalizar. Câncer, tuberculose, né? E outras doenças a mais aí. Aí depois, você tem livre-arbítrio, você pode fazer isso. Encarnação, encarnação, você se cristaliza. Encarnação, encarnação, você se cristaliza. Que fim dá? Perda dos átomos sementes do corpo. Porque você tem direito. Você tem direito a se separar. Agora, você não tem direito, não é de tentar levar os outros e nem de furar o esquema da evolução. Aí você é convidado a ir para o ponto sombrio da luz e esperar um novo esquema de evolução. Certo? Muito fácil. Retira-se os átomos sementes, você não tem mais o átomo semente como núcleo para construir o corpo. E se você não tem capacidade de construir os corpos, você não tem como continuar andando para a evolução. Então você é retirado e vai para o ponto sombrio. Certo? E do ponto sombrio da luz, para onde você vai? Para onde você vai para o ponto sombrio da luz? Ninguém sabe esse caminho, gente? Não. Por que será que ninguém sabe esse caminho? Porque ninguém foi, né? Quem foi não voltou. Só vai voltar no próximo de evolução. Do canto sombrio da Lua, você recebe uma passagem só de ida, né? Para uma das luas de Saturno. Certo? Então, se vocês quiserem fazer viagem interplanetária, está aí um caminho legal, só que é só de ida, não tem como voltar para voltar. Tá ok? Tá? Mas fica lá muito tempo daí? Fica até o final desse esquema de evolução. De cada era? Não, o período. Você fica até o final do período vulcano. Alguns bilhões de anos à frente. Pouca coisa. Certo? Pouca coisa. Que isso? Eu cheguei atrasada, mas eu peguei que você falou que a gente não pode. Eu estava ensinando como é que a gente vai para fazer uma viagem interplanetária só de ida. Está interessado? Se a gente não evolui, a gente vai se cristalizando, exatamente. A gente tem esse direito de cristalizar. Nós temos esse direito, entendeu? Por que nós temos esse direito? Porque o nosso Deus, o nosso Criador, ele é infinitamente amoroso. E ele respeita o livre-arbítrio da criatura que ele criou. Olha que maravilha. Não é bacana isso? Não é maravilhoso? Você fala, nossa, mas ele respeita o seu direito até o último instante de você se negar a evoluir no esquema de evolução que ele preparou para você? Sim. Amor infinito. O que é o amor infinito? O que é o amor absoluto? Não fazemos a mínima noção do que seja. Então, totalmente incondicional. Então essa espécie de exílio não deve ser desagradável? Não, ele é desagradável e torturoso, porque na realidade, o que o Max Tendel fala? Que uma vez você chegar a esse nível, você vai num outro esquema de evolução, continuar a evolução, mas como se estivesse num lugar que não é o seu lugar. Entendeu? Você fica totalmente incomodado, você vai caminhar muito mais pela dor que você provocou a si mesmo, porque você vai evoluir num esquema, num lugar, com as outras zonas de vida que você não está preparado, não era aquilo que você queria. Então você vai estar sempre incomodado. É como você sei lá, detesta baile funk, né? E você se coloca no baile funk, você fica, como você sente? Nossa. Então é mais ou menos assim, um pouco pior, bota lá. Mas 1000 vezes pior do que isso, mais ou menos por aí. Entendeu? Então você sente incomodado, tô louco para sair daqui. Só que no baile funk você pode sair, numa situação daquela você não vai poder sair. Né? Lei de consequência, lei de causa e efeito. Gente, essas leis, elas são universais. E quando o Max Tendel fala que é universal, é universal, é o universo inteiro, não é universal só na Terra, é o universo todo. Sempre vale e sempre valerá. Lei de causa e efeito, lei de consequência, né? E tem que se valer, porque senão como que se aprende? Como a gente sabe onde a gente está?